Olá! Nesse exercício, nós vamos aprender como que nós, a partir de um rol de dados ou de um conjunto de dados, construímos a distribuição de frequência desses dados, ou seja, um gráfico ou uma tabela que insere os dados em classes. Nós vamos perceber que o ponto central desse tipo de situação é que a gente usa uma espécie de empirismo para determinar qual o número de classes adequadas, a quantidade de classes, para a gente então organizar esses dados entre o valor mínimo dos dados e o valor máximo dos dados. Vamos então ao enunciado. O conjunto de dados a seguir representa o número de horas extras mensais trabalhadas por 17 funcionários de uma empresa, de um banco de investimentos. Então, observem que os dados já foram fornecidos de maneira ordenada, o que me facilita naturalmente. Então, vejam, a primeira coisa que a gente deve analisar é qual é a quantidade de dados que é fornecido explicitamente para eu nem ter o trabalho de contá-los. Então, o número de dados, 17. Qual é o critério empírico que a gente usa para calcular o número de classes adequado para organizar essas informações? É a raiz quadrada do número de dados, ou seja, raiz de 17, 4,12, que eu posso, às vezes, aproximar para mais ou aproximar para menos. Vamos aproximar para menos, nesse caso. Aí, observem, a amplitude, que é a diferença entre o maior dado e o menor dado, vai distribuir neste intervalo os dados em 4 classes. Qual é essa amplitude? É o maior valor menos o menor, ou seja, 20. Ora, a largura de cada classe, naturalmente, é 20 dividido por 4. A amplitude dividido pelo número de classes. Isso vai me dar, portanto, 5 classes. Agora observem, o menor dado vale 10, o maior dado vale 30 e o número de classes vale 5. Então a primeira classe começa em 10, vai até 15 exclusive, porque 5 é a largura. Moral da história, as nossas classes são de 10 a 15, de 15 a 20 e assim sucessivamente. Agora, eu só preciso contar quantos dados estão em cada classe. Nesse caso é trivial, nós temos 4 na primeira classe, 5 na segunda classe, e lembramos que a classe exclui o seu limite superior, com exceção da última classe, que a gente pode incluir o dado que é o maior de todos. Se eu quisesse fazer um gráfico, seria naturalmente bem simples. Então, esse seria o gráfico da distribuição de frequência. Então, nesse exercício, o que nós pretendemos foi determinar como que eu distribuo os dados fornecidos, originais, em classes. Aguardo você no próximo exercício.